Saúdo aos irmãos e às irmãs com a paz do Senhor. O vídeo de hoje vai falar um pouco sobre a inveja. E eu quero convidá-los para abrir a Bíblia no capítulo 14, versículo 30 de Provérbios, que diz assim: O coração aprazível é vida para a carne, mas a inveja é para apodrecimento dos ossos. Irmãos, inveja é pecado. A palavra pecado é aquele que desvia do alvo, é aquele que tira você daquilo que o Senhor quer que você faça. E você nesse momento deve estar pensando assim: eu nunca senti inveja. Irmãos, um dos problemas da inveja é que muitas pessoas invejosas não sabem que são invejosas. Porque se ele soubesse que ele era invejoso, ele parava de sentir inveja. Porque a inveja é um dos pecados que mais fazem vergonha. Já parou para pensar, quando você chama uma pessoa de invejoso, ele não gosta, né? Ele não gosta, ele detesta, porque é um pecado vergonhoso, porque é algo que ninguém gosta de ser. Então, quando a pessoa é invejoso, muitos deles, por não ter esse conhecimento espiritual, nem ele sabe que ele é invejoso. Se pergunta por que ele tem raiva de alguém, ele diz assim: eu não fui com a cara dele, o meu sangue não bateu. Acho que vocês já ouviram muito isso. E quando se começa a perceber onde é que está isso aí, às vezes o fundamento está única e exclusivamente somente na inveja. Era o que acontecia com Cristo. Existia muitos invejosos que tinham inveja de Cristo, do próprio Jesus. Alguém tem inveja de você e você deve ter uma inveja de mim de quê? Eu não sou rico, eu não sou bonito, eu não sou... Mas tem. A inveja é uma perseguição que ela te persegue às vezes sem motivo. Tem inveja? Existe. Talvez você pense que nunca sentiu inveja, mas ora ao Senhor e pergunta para Ele mesmo se você não é invejoso. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu trabalhava numa escola e eu sou professor de matemática. E eu fazia o meu trabalho como deveria ser feito, né? E às vezes até acrescentava um pouquinho mais e preparava uma aula um pouco diferenciada para fazer um trabalho legal. E eu me lembro que na escola todos os colegas, a maioria deles, não vou falar todos, vou falar a maioria, a própria direção, coordenação, eles viviam me elogiando e eu gostava daquilo. Quem é que não gosta de elogio, irmãos? A gente gosta de elogio, é bom, elogiar é bom, um elogio sincero é. E o elogio deles era sincero, não era elogio não. E eles me elogiavam e eu procurava fazer mais ali para receber mais elogios. E sempre me falava que eu era um excelente professor. Morava aqui em Cuiabá ainda. Logo quando eu comecei a dar aula, isso foi nos primeiros passos meu na área da educação. E me recordo que naquela escola ali eu era o cara, né? Quando ia dar um exemplo, apresentava-me, né? Não em tudo, mas em algumas coisas. Por que você não faz isso igual o professor Fábio? E eu adorava aquilo, me sentia. Mas de repente, um dia chegou na escola uma outra professora, muito experiente, uma senhora de um trabalho impecável. E os holofotes viraram todos para ela. Entendeu? Não virou holofote. E eu fiquei meio esquecido. Irmãos, isso foi dentro de uns 15 dias. Não foi nem muito tempo, não. Me deu uma raiva daquela mulher. Me deu uma raiva tão grande daquela mulher. Eu já tinha ela como minha inimiga. A coitada era tão humilde. Ela queria ser amiga minha. Ela queria me ajudar. Ela vinha perguntar alguma coisa para mim. E eu pensava assim: essa mulher quer me testar. Não era. Ela queria me dar uma força. Queria passar para mim um pouco da experiência. E foi me dando raiva daquela mulher. E ela é um excelente profissional. Excelente. A forma que eu tinha de falar de Jesus para ela se tornou diferente. Se tornou uma pessoa que eu tinha raiva dela. Resultado, diante disso eu cheguei um dia em casa e depois do almoço eu ajoelhei e comecei a falar com Deus. Falei: tá vendo, Senhor? Eu sou teu servo. Eu tenho testemunhado ali onde eu trabalho.
Aí aparece aquela mulher, Senhor, está tirando a minha paz. Irmãos, a mulher não tinha falado nada comigo. Ela era uma pessoa doce, abençoada. E aí o Espírito Santo disse para mim, bem calmo, assim, no meu intelecto, assim, você está com inveja. Ô irmão, é difícil a gente aceitar que é invejoso. Na hora que o Espírito Santo falou comigo assim, veio assim, me deu aquela vergonha. E eu chorei e falei, Senhor, me perdoa por ser um homem invejoso. Estou com inveja da professora, que ela tem tanta experiência. Irmão, isso não era nada. Eu deveria querer aprender mais com ela, ver isso tudo. O que é? O que é querer ser? Essa inveja toda só porque os elogios passaram para ela. E aí, irmãos, eu orei, chorei. No outro dia eu cheguei na escola, me aproximei dela e aprendi tanto com aquela mulher no sentido profissional. E ela nem trabalhou com a gente muito tempo, uns 4, 5 meses ela foi embora, foi para outra escola, saiu. E eu fico pensando assim, se eu não tivesse observado, se eu não tivesse orado, perguntado ao Senhor, eu teria feito o inimigo, eu teria maltratado aquela mulher. Ela não era cristão protestante, né? E aí ela ia tomar raiva de crente, ela ia falar, crente é tudo invejoso, eu cheguei com todo bom coração. Ela ia, irmão, porque é natural. Sabe por que isso? Só por causa da inveja que tinha no meu coração. De quê? De elogio. De que ela chegou, achei agora ela é melhor do que eu no que faz. E muito pelo contrário, ela tinha excelentes qualidades, muita experiência que eu podia aprender com ela. Isso acontece também no ministério. Tá aquele ministério lá, os obreiros, daqui a um pouco chega um obreiro de fora e traz bagagem, e Deus usa ele e começa aquela inveja do demônio. Acontece dentro de casa entre os filhos, um filho tem inveja do outro. E a pergunta é o porquê. O problema é que o invejoso não sabe que ele é invejoso. Mas eu te peço hoje, meu irmão e minha irmã, coloca aquelas pessoas que você acha que é seu inimigo. Sim, há casos de pessoas que te maltrataram. Apresenta ele no sentido espiritual, luta com as ferramentas, com as armas espirituais que você tem. Apresenta e fala, Senhor, olha o que ele fez comigo. Por que é, Senhor, que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Se for algo que eu fiz, mostre-me, Senhor. Se eu preciso pedir perdão a essa pessoa, mostra-me. Irmãos, vença a inveja. E tenha cuidado também com a inveja, com pessoas invejosas. Há casos também que quando alguém sabe que a pessoa é invejoso, só para poder causar mais tristeza no coração dessa pessoa, você fica se apresentando para ele, mostrando, vou causar inveja, mais inveja, né? Agora eu vou matar ele de raiva. Aí vai lá e fica se mostrando depois, viu a cara dela, a cara dele de inveja. Para que isso? Vou orar por ele. Também não é para você falar para ele, você é invejoso, como eu já disse. Isso é um dos pecados que mais dói na pessoa. Ninguém, nem o invejoso gosta de ser chamado de invejoso, ele nega na hora. Ele vai te maltratar, falar inveja de você? De quê? O que é que você tem? Você não é nada. Bem assim que vão falar. Não seja um crente invejoso. Ore pelas pessoas que têm inveja. E a inveja, irmão, às vezes você pensa assim, às vezes a pessoa financeiramente tem uma situação melhor do que a sua e tem inveja daquele pouquinho que você tem. Existe isso? Existe. Saul era rei. Olha a situação que ele era com Davi. Os irmãos já pararam para pensar isso? Que Deus abençoe sua vida. Liberte-se da inveja em todos os sentidos. Tenha cuidado com a inveja. Ore para as pessoas que você acha que é invejoso. Repreenda esse mal da vida dele. Faça campanha de oração por ele. Abençoe ele, porque ele também é escravo desse tipo de pecado, como existe pessoas que é escravo da glutonaria, não para de comer. É escravo de outros pecados por aí, né? Das relações sexuais ilícitas, né? De outros tipos de pecado que existe, que são N's aí, que as pessoas são escravas das bebedeiras, né? Da luxúria, como da inveja. Ore, repreenda, e que Deus abençoe sua vida, a minha vida, todos nós. Nunca permita que a inveja tire a sua paz. Nunca esqueça de orar pelo irmão Fábio e pela minha família. Eu sou grato a Ti por tudo, agora e para sempre. Amém. Tá? Um abraço e um beijo.